Novo dono de fazenda se disfarçou de funcionário para testar os empregados, mas não esperava como seria tratado. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. A boate estava vibrante com energia, pulsando com os últimos hits que faziam o ar parecer vibrar. João, envolto no turbilhão de luzes e risadas, encontrou-se em um debate acalorado com seu amigo Mateus, sobre mais uma rodada de shots. Eles estavam na borda da zona VIP, onde um grupo de amigos relaxava ao redor de uma mesa, imersos nas festividades da noite. Vamos lá, Mateus, é só mais uma rodada, João implorava, sua voz mal se elevava acima da música. Mateus balançou a cabeça firmemente. As luzes coloridas lançavam sombras mutantes em seu rosto. João, já bebemos o suficiente, cara. Também você. Vamos não terminar a noite mal. O apelo de João se transformou em uma troca de farpas, suas palavras crescendo em aspereza a cada troca. Desde quando você se tornou tão estraga-prazeres? A frustração de João transbordava, o álcool alimentando sua irritação. Mateus se mantinha firme, sua preocupação por João clara em seus olhos. Não é sobre ser um estraga-prazeres. É saber quando parar. A tensão entre eles estourou quando João, impulsionado por uma mistura de desafio e o zumbido do álcool, empurrou Mateus com um surto de raiva. Tudo bem. Se você não vai se juntar a mim, eu não preciso de você para me divertir, João declarou, partindo em direção ao bar, deixando um atônito Mateus para trás. Minutos depois, João retornou triunfante, equilibrando uma bandeja cheia de shots, um largo sorriso estampado em seu rosto. O grupo explodiu em comemorações ao ver a cena. O confronto anterior esquecido diante de mais bebidas. O entusiasmo contagiante de João se espalhou pelo grupo enquanto todos pegavam os shots, brindando a noite e bebendo-os em uníssono. Enquanto a risada e o bate-papo retomavam, uma garota sentada ao lado de João se inclinou, seus lábios roçando seu ouvido enquanto ela sussurrava algo que fazia seu sorriso se alargar, a música e o barulho coletivo do clube engolindo sua troca, deixando-a um mistério para todos, exceto eles. Enquanto isso, Mateus, que observava a cena se desenrolar com uma mistura de preocupação e resignação, notou a jaqueta de João drapeada sobre uma cadeira, aproveitando o momento em que todos os olhares estavam voltados para João e sua conversa sussurrada. Mateus discretamente pegou a jaqueta com um olhar rápido ao redor para garantir que ninguém estava observando. Ele enfiou a mão em um dos bolsos e removeu algo, guardando-o em seu próprio bolso com um movimento sutil. A noite havia cobrado seu preço de João, o álcool tornando o mundo ao seu redor uma vertigem embaçada, com uma garota agarrada a cada braço. Ele cambaleou para fora da boate. O riso deles misturando-se ao baque distante do baixo de dentro. O ar fresco da noite pouco fez para sobriá-lo enquanto eles cambaleavam à beira da calçada. As garotas o bombardeavam com perguntas sobre seu carro. Onde você estacionou, João? Uma delas balbuciava, suas palavras mal cortando a névoa em sua mente. João espremeu os olhos para o mar de veículos, seu carro em lugar nenhum à vista na rua mal iluminada. O pânico começou a se instalar, ainda mais alimentado por seu estado embriagado. Ele deu tapinhas nos bolsos em uma tentativa desajeitada de encontrar suas chaves. Seus movimentos erráticos e descoordenados, quando suas mãos saíram vazias, ele as mergulhou nos bolsos internos de sua jaqueta com uma crescente sensação de desespero. Ainda sem chaves. Uma sequência de palavrões escapou dele enquanto ele girava nos calcanhares. As perguntas das garotas desaparecendo ao fundo. Ele arrombou de volta para a boate. O súbito ataque de luzes e som fazendo sua cabeça girar ainda mais. Mateus estava exatamente onde João o havia deixado, bebendo um refrigerante em meio ao caos. A visão dele parecia ancorar João, ainda que ligeiramente. Você pegou minhas malditas chaves, Mateus? João exigiu, sua voz carregada de acusação. Sem uma palavra, Mateus se levantou. A resignação em seus olhos falava volumes.
Vamos te levar para casa, ele disse. Seu tom era uniforme, mas firme. Mas João não aceitava isso. Com um empurrão, ele arrancou as chaves da mão de Mateus. A ação despertou um lampejo de raiva nos olhos de Mateus que rapidamente desapareceu para um suspiro cansado. Mateus balançou a cabeça, uma admissão silenciosa de derrota. Estava cansado, tão cansado de ser o guardião de um homem que se recusava a ser salvo de si mesmo. Quando João voltou para fora, as garotas tinham desaparecido, sumidas tão rapidamente quanto a alegria de um cavaleiro. A volta de João para casa foi um borrão de adrenalina e desconsideração, seu elegante carro esportivo cortando as ruas silenciosas como uma faca. O ponteiro do velocímetro foi empurrado mais para a direita, ignorando os sinais vermelhos gritantes que pediam moderação. O estado adormecido da cidade era a única coisa entre sua imprudência e um desastre potencial. Ao chegar em sua casa, a tranquilidade da noite foi quebrada pelo guincho de metal enquanto João errava sua entrada, seu carro colidindo com os portões, xingando em voz baixa. Ele tropeçou para fora do veículo, seus movimentos desajeitados e descoordenados pelas indulgências da noite com uma mistura de raiva e desespero. Ele lutou com os portões, forçando-os a voltar para uma aparência de fechamento, enquanto murmurava uma sequência de palavrões que, sem ele saber, estavam sob o olhar atento de seu pai, Carlos, que observava a cena de uma janela sombreada. A luz fraca pouco fazia para esconder sua expressão severa, uma testemunha silenciosa da última loucura de seu filho. Conforme João caminhava em direção à casa, o sentimento de estar sendo observado dominou. Olhando para cima, ele avistou a silhueta de seu pai, a realização o atingindo como uma onda fria com uma maldição frustrada. Ele se virou, buscando refúgio em seu quarto, preparando-se para a tempestade inevitável que certamente viria com o sol da manhã. No entanto, a manhã trouxe um tipo diferente de silêncio. Não havia palestras severas de Carlos, nem olhares decepcionados de sua mãe, Larissa. A casa parecia continuar como se os eventos da noite fossem apenas fruto da imaginação dele. Mas a presença de dois homens consertando os portões silenciosamente falava muito, um lembrete tangível de suas ações imprudentes. O dia se estendeu para João de forma incomumente longa e preenchida com um silêncio perturbador. Larissa, sua mãe, que geralmente desempenhava o papel de mediadora entre ele e as maneiras severas de seu pai, parecia ter retirado sua presença reconfortante. Era uma mudança que deixava João se sentindo exposto e incomumente reflexivo. Nenhuma ligação chegou para ele. Nenhuma pergunta sobre seu bem-estar, nada para quebrar o silêncio que tinha envolvido a casa desde o incidente da noite anterior. Esta falta de comunicação era estranha para João, que estava acostumado aos cuidados de sua mãe, independentemente das circunstâncias. À medida que a noite chegava, João se encontrava desprovido do impulso usual de escapar dos confinamentos de casa para a promessa de aventuras noturnas. Em vez disso, ele ficou, o peso das ações da noite anterior e o silêncio do dia seguinte o mantendo para baixo. A hora do jantar chegou e com ela, uma sensação de apreensão. João hesitou antes de fazer seu caminho para a sala de jantar, onde encontrou Carlos e Larissa já sentados, envolvidos em uma atmosfera carregada de inquietação. O ambiente estava carregado de uma tensão não dita, uma partida do bate-papo casual usual que acompanhava suas refeições. Tomando uma respiração profunda, João se aproximou da mesa e tomou seu lugar, tentando perfurar o véu de silêncio com conversa fiada. Noite agradável, não é? Ele arriscou, sua voz soando estranha no silêncio da sala. As respostas de seus pais foram breves, desprovidas do calor a que estava acostumado. Sim, Larissa respondeu, seu olhar fixo em seu prato. Não, Carlos acrescentou em resposta a outra tentativa de conversa de João. Não sei, veio a resposta para mais uma pergunta. Suas palavras eram escassas e medidas, a realização amanheceu em João, pesada e inegável. Pela primeira vez, ele enfrentava a possibilidade de que seus pais, seus apoiadores firmes através de cada passo em falso e aventura errada, poderiam ter atingido os limites de sua paciência.
A ideia de que eles poderiam ter desistido dele era sóbria, forçando João a confrontar o impacto de suas ações, não apenas sobre si mesmo, mas sobre aqueles que mais se importavam com ele. O silêncio de seu quarto parecia sufocante após o jantar. As trocas silenciosas na mesa se repetindo na mente de João enquanto ele deitava em sua cama, olhando fixamente para o teto. O peso da realização de que seus pais poderiam ter perdido a esperança nele era um fardo muito pesado para suportar em silêncio e imobilidade, impulsionado por uma energia inquieta. João encontrou-se levantando de sua cama, atraído para o sótão onde o passado jazia em caixas, empoeiradas e esquecidas. O sótão era uma cápsula do tempo. Cada caixa um portal para memórias há muito passadas. Ele as vasculhou, suas mãos movendo-se com um propósito que ele não conseguia entender completamente, impulsionado pelo desejo de reconectar-se com tempos mais simples. Seus dedos tocavam as lombadas de livros antigos nas bordas de álbuns de fotos cheios de momentos congelados no tempo. Um álbum em particular chamou sua atenção. Sua capa desgastada pelos anos de estar intocado, ao abri-lo, João foi recebido por uma fotografia que lhe enviou um choque de nostalgia. Lá estava ele, um menino de 6 ou 7 anos, seu rosto iluminado de alegria, segurando um algodão doce como se fosse o maior tesouro do mundo. A fotografia era um portal transportando-o de volta a uma época em que a vida era mais simples, repleta de pequenas alegrias e da presença reconfortante de seus pais. A memória daquele dia se desdobrou em sua mente, os sons e cheiros do parque de diversões misturando-se ao calor de estar cercado por sua família. Mas, sob a superfície dessa memória feliz, estava o eco das vozes de seus pais capturadas em um momento de debate tranquilo. Não era uma discussão, mas sim uma consideração cuidadosa de seus meios modestos. A decisão de levá-lo ao parque de diversões para gastar dinheiro em algo tão frívolo quanto algodão doce em uma jaqueta era um sacrifício revestido de amor. Eles debateram a praticidade da jaqueta, ponderando se poderia fazer alguma diferença no trabalho, pesando a alegria do dia contra o custo perdido no mar de memórias. João se deparou com outra lembrança mais amarga. Ele se lembrou do dia em que seu pai, Carlos, comprou seu primeiro carro durante seu primeiro ano de faculdade, um Honda amarelo simples e confiável. Era um dia que deveria ter sido preenchido com gratidão e alegria, no entanto, João se recordava da insatisfação que havia nublado seu coração. Ele queria algo mais, algo que se destacasse entre seus colegas, um carro mais elegante e caro. Talvez uma caminhonete como a que alguns de seus amigos ostentavam. Naquela época, Carlos poderia ter facilmente comprado um carro mais luxuoso. Seu negócio imobiliário estava florescendo, marcando o ápice de anos de trabalho árduo e dedicação. No entanto, ele havia escolhido confiabilidade e sensatez em vez de extravagância, uma decisão que João não soube apreciar. A enxurrada de memórias levou João mais adiante nas correntes de seu passado até seus anos de faculdade, em uma das melhores faculdades que ele jamais poderia ter sonhado em frequentar. Os primeiros 2 anos foram promissores. Ele se destacou academicamente, impulsionado por um interesse genuíno em seus estudos e um futuro brilhante pela frente. No entanto, o início de seu 3º ano marcou um ponto de virada. João se viu envolvido com um grupo que o introduziu a um estilo de vida distante do trabalho árduo e da dedicação que o haviam levado até lá. O encanto de festas constantes, jogos de azar, bebidas e relacionamentos efêmeros começou a ofuscar suas ambições acadêmicas. O que começou como faltar a algumas aulas logo se transformou em um completo descarrilamento de sua carreira universitária, levando ao seu eventual abandono na segunda metade do ano. Por 2 anos após sua saída da faculdade, João viveu uma vida desprovida de direção ou propósito. As noites eram gastas em busca de prazeres fugazes e os dias eram perdidos na recuperação dos excessos da noite anterior. O ciclo era implacável, um eco distante do potencial e das oportunidades que antes lhe foram apresentadas. O pequeno restaurante era um mundo à parte da vida que João conhecia, um lugar tranquilo onde parecia haver espaço para respirar enquanto ele saboreava seu café. As chamadas perdidas em seu telefone de seu círculo usual de amigos pareciam ecoar a vida que ele estava tentando deixar para trás.
A persistência deles era um lembrete do ciclo que ele estava determinado a quebrar. Perto dali, a conversa entre dois homens idosos chamou a atenção de João. O peso das palavras deles, carregadas de preocupação e das escolhas difíceis que vêm com a idade, tocava algo dentro dele. João ouvia enquanto um homem, claramente desgastado pelas dificuldades da vida, falava sobre sua esposa doente e a necessidade de se desfazer de sua fazenda em dificuldades. Uma parte de sua vida que ele oferecia relutantemente ao amigo. A recusa do amigo, baseada em seus próprios compromissos, deixou a conversa pairando em um ar de futuros não resolvidos, impulsionada por um ímpeto que surpreendeu até mesmo João. Ele se levantou e se aproximou dos homens. "Posso me sentar com vocês?" Ele perguntou, a questão pairando de forma estranha no ar enquanto os dois homens o olhavam com uma mistura de surpresa e curiosidade. A aparência de João, longe de ser a de fazendeiros típicos, atraiu um olhar cético de Flávio, o homem que queria vender sua fazenda. "O que faz você pensar que eu quero vender para alguém como você?" A voz de Flávio carregava uma mistura de descrença e desafio, destacando a jaqueta de couro de João e o ar da cidade que parecia acompanhá-lo. No entanto, lá estavam eles no dia seguinte. Flávio Barros, 86 anos, marcado por uma vida de agricultura, guiava João pela extensão de sua propriedade. "Aqui é onde mantemos as galinhas para carne", Flávio explicou, apontando para um pequeno galinheiro onde algumas galinhas bicavam o chão. Eles seguiram para um pequeno cercado que abrigava vários porcos. A simplicidade da configuração, em contraste marcante com as complexidades da vida que João estava deixando para trás. O celeiro foi a última parada, onde Flávio mostrou os equipamentos agrícolas que acompanhavam a propriedade. A casa aconchegante na encosta, com seu brilho acolhedor e paredes adornadas com memórias, era um contraste marcante com o mundo que João conhecia. Cada fotografia contava uma história, um pedaço da vida de Flávio gravado no próprio tecido da casa. Enquanto João perambulava pelos cômodos, ele sentia uma paz inesperada. A tranquilidade do campo penetrando em seus ossos, oferecendo um refúgio do ritmo implacável da vida na cidade. "Por que você está vendendo um lugar tão agradável?" A pergunta de João pairava no ar, tingida de curiosidade genuína e um toque de tristeza pela perda de um retiro tão belo. Flávio pausou, o peso das memórias e decisões momentaneamente o silenciando. João podia sentir a hesitação, o debate interno sobre quanto revelar. Finalmente, com um suspiro que parecia carregar anos de alegria e tristeza, Flávio começou a compartilhar uma história. "Esta fazenda é mais do que apenas terra para mim", Flávio começou. Sua voz entrelaçada com um amor que era palpável. "Crescendo na cidade, meu único refúgio era a fazenda do meu tio. Aqueles verões trabalhando na terra, aprendendo com meu tio. Eles me moldaram, me fizeram sonhar com uma vida aqui, longe do barulho e da pressa." O olhar de Flávio se perdeu como se ele pudesse ver o passado se desenrolar diante dele. "Amanda e eu, queríamos um pedaço dessa simplicidade, desta terra, desta casa." Era uma promessa para ela, um testemunho de um amor que suportou muito. Incapazes de terem seus próprios filhos, eles voltaram seus corações para a adoção, trazendo o jovem Renan para suas vidas. A alegria de sua família finalmente completa com a chegada de Renan preenchia o ambiente. Um lembrete pungente da profundidade de seu amor. Mas quando Renan fez 4 anos, tudo mudou, Flávio continuou. Sua voz quebrando com a dor da memória. Sua mãe biológica. Ela voltou para buscá-lo, disse que foi um erro deixá-lo ir. E o juiz, ele concordou com ela. João só podia imaginar a devastação que essa decisão causou em Flávio e Amanda. A perda de Renan, o filho que havia completado sua família, foi um golpe do qual parecia que eles nunca se recuperaram completamente. Os desacordos simples entre Flávio e Amanda evoluíram para algo mais doloroso. Suas palavras frequentemente carregadas com o não dito, o ancião e a dor de sua perda. Amanda sempre temeu que eu a deixasse por bem,
Por que não podíamos ter nossos próprios filhos? Flávio confidenciou, a dor antiga ressurgindo em seus olhos, mas deixá-la, essa ideia nunca me passou pela cabeça. Nenhuma vez. João viu a profundidade do compromisso de Flávio em suas ações, na vida que ele havia construído com Amanda longe dos olhos julgadores do mundo. A fazenda não era apenas uma casa, era um santuário, um lugar onde Flávio esperava proteger Amanda da dor e insegurança causadas por sua infertilidade. Era um gesto de amor, profundo e duradouro, uma promessa de união contra as adversidades. Esta terra, esta casa, era para ser o nosso novo começo, disse Flávio, com um olhar distante enquanto olhava ao redor da sala. Cada canto preenchido com memórias de uma vida construída juntos, de sonhos compartilhados e perdidos. João sentiu um grande respeito por Flávio, um homem que enfrentou as tempestades da vida com um amor inabalável por sua esposa. A história dos Barros, marcada pelo amor, perda e pela resiliência do espírito humano, ressoava com João, oferecendo um vislumbre da profundidade dos laços que unem uma família mesmo diante das reviravoltas mais cruéis da vida. A luz suave da tarde filtrava pelas janelas da aconchegante casa na encosta, lançando um brilho caloroso sobre a sala onde João e Flávio estavam sentados. O peso das palavras de Flávio pairava no ar, um testemunho das realidades do envelhecimento e das decisões difíceis que acompanham. Estamos velhos, João, Flávio reiterou, sua voz tingida de uma resignação que vinha de aceitar as inevitáveis mudanças da vida. Viver aqui, longe de tudo, não é tão fácil quanto costumava ser. Precisamos estar mais próximos de ajuda, só por precaução. João entendia que a fazenda, com toda sua beleza e tranquilidade, era um lembrete do passado dos Barros. Um passado cheio de amor e perda. Agora, o futuro exigia praticidade, a garantia de segurança e cuidado que apenas a proximidade da cidade poderia oferecer. O desejo de ajudar Flávio e Amanda a assumir a responsabilidade pela terra que amavam crescia dentro de João. Era uma oportunidade não apenas de começar de novo, mas de provar aos seus próprios pais e, talvez a si mesmo, que ele poderia mudar sua vida. No entanto, o obstáculo financeiro era significativo. O preço da fazenda estava além do que João poderia pagar de uma só vez, e ele sabia que não devia esperar ajuda financeira de seus pais, dado seu passado imprudente. Naquela noite, ao retornar à casa dos pais, João estava perdido em pensamentos, sua mente acelerada com soluções potenciais. Então uma ideia surgiu, um sacrifício que poderia servir como uma ponte para seu novo futuro. Seu carro esportivo, o último símbolo de sua vida agitada na cidade, poderia ser a chave. A decisão de vender o carro veio com uma mistura de alívio e determinação. Representava um terço do custo da fazenda, um começo substancial para seu plano. João não perdeu tempo, listando o carro para venda por um preço um pouco abaixo do valor de mercado para garantir uma transação rápida. A resposta foi imediata. O atrativo de um carro esportivo por um preço de barganha atraiu uma enxurrada de compradores interessados, e em pouco tempo, João havia fechado um negócio. O carro, uma vez emblema de sua vida antiga, foi trocado por uma pilha de dinheiro, um passo tangível em direção ao seu novo começo. O coração de João batia com uma mistura de excitação e apreensão enquanto ele voltava para a fazenda. O dinheiro da venda de seu carro seguramente em sua posse. O ar fresco do campo enchia seus pulmões, enraizando na realidade do momento, um momento que poderia marcar o início de um novo capítulo em sua vida. Ao chegar, João encontrou Flávio na mesma sala aconchegante onde haviam compartilhado suas histórias dias antes. O velho homem olhou para cima, uma mistura de curiosidade e surpresa cruzando seu rosto marcado enquanto João se aproximava. Flávio, tenho pensado muito sobre esta fazenda, sobre o que ela poderia se tornar, começou João, sua voz firme com resolução. Não posso pagar o preço total adiantado, mas posso oferecer um terço agora e o resto, espero que possamos trabalhar um acordo. Talvez eu possa pagar o saldo mais tarde neste ano ou até oferecer-lhe participações no negócio que planejo começar aqui. A proposta pairava no ar, uma mudança tangível na sala enquanto Flávio processava as palavras de João.
O brilho inicial nos olhos de Flávio ao mencionar participações em um futuro negócio deu lugar a um olhar mais contemplativo. O velho fazendeiro não era estranho às realidades da vida. A necessidade de segurança, especialmente nos anos crepusculares. Após um momento de silêncio, Flávio acenou com a cabeça lentamente, um movimento deliberado que transmitia tanto sua confiança em João quanto a aceitação de suas próprias circunstâncias. Eu gosto de você, João, disse Flávio. Sua voz tingida com um calor que falava mais do que apenas uma transação comercial. Eu aceito o restante do pagamento mais tarde no ano. Vamos tornar isso oficial. Um alívio lavou João, seguido de perto por uma onda de determinação. Ele não tinha um plano concreto de como cumprir sua promessa, mas sua resolução de fazer da fazenda um sucesso era inabalável. O desafio de transformar a fazenda em um negócio próspero acendeu uma faísca em João, um desejo de se provar e honrar a confiança que Flávio depositara nele. Apertos de mão selaram o acordo, uma troca simples, porém profunda, que marcava o início da jornada de João, de uma vida de indulgência sem rumo para uma de propósito e promessa. Enquanto ele caminhava pela terra que agora era sua para cuidar, João sentia o peso da responsabilidade e a emoção da possibilidade. O caminho à frente era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, João estava ansioso para percorrê-lo, para ver onde o trabalho árduo e um novo propósito poderiam levá-lo. Flávio e Amanda levaram seu tempo mostrando a João os detalhes da vida na fazenda. Sua orientação era completa, cobrindo tudo, desde as rotinas diárias até as peculiaridades do velho celeiro. Eles mencionaram os 2 funcionários que se tornaram essenciais para as operações da fazenda, assegurando-lhe que, apesar de sua ausência naquele momento, eles eram indivíduos confiáveis e trabalhadores que retornariam na manhã de segunda-feira. Com despedidas sinceras, Flávio e Amanda finalmente fizeram sua partida, deixando João sozinho na varanda da fazenda. A realidade de sua decisão se estabelecendo, o peso da posse, de entrar em sapatos muito maiores do que ele estava acostumado, de repente parecia esmagador. A fazenda, com suas estruturas antigas e poucos animais restantes, ficou como um testemunho da vida que Flávio e Amanda haviam construído e agora confiavam a ele. O olhar de João varreu a terra, absorvendo a dignidade tranquila do lugar que agora era sua responsabilidade. Os desafios eram evidentes. O negócio estava à beira da viabilidade. Mas à medida que a tarde se transformava em noite, João se encontrou preenchido com uma resolução que ele não conhecia antes, sentado na varanda sob o vasto céu do campo. Ele deixou sua mente vagar por um labirinto de possibilidades, cada ideia uma faísca no escuro, guiando-o para uma visão do que esta fazenda poderia se tornar sob seu cuidado. As horas passavam enquanto João mal percebia, seus pensamentos um redemoinho de planos e sonhos para o futuro. Enquanto João ponderava o potencial da fazenda, o pensamento inicial de aumentar a produção de produtos frescos cintilava em sua mente. A ideia parecia simples o suficiente: expandir os campos, aumentar a produção e mergulhar no mercado com entusiasmo. Mas tão rápido quanto a ideia surgiu, foi ofuscada pela dura realidade de competir contra os gigantes agrícolas que dominavam a indústria. A ideia de enfrentar tais colossos era assustadora. Seus recursos e alcance poderiam facilmente ofuscar uma operação em pequena escala como a dele. A realização de que os métodos de cultivo tradicionais não seriam suficientes nesse cenário de Davi contra Golias despertou uma determinação em João para pensar fora da caixa. Ele entendeu que, para tornar a fazenda sustentável e lucrativa, precisava encontrar um nicho que as grandes empresas ou ignoravam ou consideravam não lucrativo. O desafio era encontrar esse ângulo único, algo que diferenciasse sua fazenda e atraísse um mercado específico ou uma necessidade atualmente não atendida. Na sua primeira manhã como novo proprietário, João foi saudado pelo brilhante sol entrando pela sua janela, um contraste marcante com as noites tardias e manhãs atordoadas de sua vida anterior. Olhando para fora, ele notou um homem de meia idade vestido com macacão de trabalho cuidando diligentemente dos animais. Um início de rotina para o que era um dia desconhecido para João, ansioso para se familiarizar com cada aspecto da vida na fazenda. João vestiu-se rapidamente e saiu ao ar livre. Ao se aproximar do homem,
foi surpreendido por uma avaliação ríspida. Não sabia que Flávio gostava de rapazes da cidade, o homem comentou, observando João com uma mistura de ceticismo e diversão. Aqui precisamos de mãos mais fortes, continuou ele, gesto para que João o seguisse. Certo, pegue a pá e venha comigo. O homem se apresentou como Jonas, um local que havia ajudado na fazenda nos últimos meses, embora com a compreensão de que sua permanência era temporária. Sua suposição de que João era apenas mais um contratado, e não um novo proprietário, despertou uma ideia na mente de João. Talvez, ao assumir o papel de um empregado, ele pudesse ganhar uma compreensão mais profunda das operações e desafios da fazenda desde a base. Com um aceno, João decidiu entrar no jogo. João seguiu Jonas pela fazenda, tentando entender as tarefas diárias que mantinham o lugar funcionando. Jonas, por sua vez, era um homem de poucas palavras. Suas respostas às perguntas de João eram curtas e diretas. Era claro que ele preferia a companhia de porcos e galinhas a pessoas, especialmente os citadinos que não sabiam distinguir a ponta afiada de uma pá do cabo. Conforme passavam de uma tarefa para outra, João fazia o melhor para imitar os movimentos de Jonas, mas sua inexperiência era dolorosamente óbvia. Cada tentativa de cavar ou jogar ração era desajeitada. Os movimentos eram desengonçados e ineficientes comparados à facilidade prática de Jonas. O que você está fazendo? Vai levar o dia todo nesse ritmo, Jonas finalmente estalou, perdendo a paciência. A irritação era evidente em sua voz enquanto ele pegava a pá das mãos de João para demonstrar a técnica correta. Assim, ele disse, a pá cortando a terra com facilidade sob seu controle experiente. João, surpreendido pela explosão súbita, apenas pôde acenar com a cabeça e murmurar uma desculpa, tentando espelhar a técnica de Jonas. Nunca segurou uma pá antes, não é? Jonas resmungou, sem realmente esperar uma resposta. Seu tom sugeriu que ele considerava as tentativas de João mais um incômodo do que uma ajuda. João, sentindo o ardor do constrangimento, balançou a cabeça negativamente. Não, realmente não. Mas estou tentando, ele respondeu. Jonas soltou um bufar, algo que poderia ter sido uma risada se não fosse tão cheio de ceticismo. O rapaz da cidade vai ter um tempo difícil aqui, ele murmurou baixinho, embora alto o suficiente para João ouvir. Naquela tarde, João e Jonas encontraram um momento de descanso na varanda, com as mãos ocupadas com sanduíches simples. O silêncio era um intervalo bem-vindo do trabalho matinal. Mas João, sempre curioso e um tanto ansioso para entender o ritmo da vida na fazenda, quebrou o silêncio. É todo o trabalho de hoje? Ele perguntou, esperançoso, mas incerto. A resposta de Jonas veio com um sorriso sabedor. Se você quer se manter empregado aqui por mais tempo, não faça essas perguntas, jovem, Jonas aconselhou. A mensagem era clara: numa fazenda, o trabalho nunca termina realmente. O sol da tarde era implacável enquanto João caminhava até o canteiro de vegetais. Um pedaço de terra que Flávio e Amanda haviam transformado em uma fonte próspera de produtos para o mercado agrícola local. A tarefa que Jonas lhe designou, vasculhar as folhas de batata em busca de besouros, parecia simples o suficiente. No entanto, João ficou intrigado com o propósito. Não foi até que ele realmente viu os aglomerados de besouros, seus corpos pequenos em contraste marcante com a folhagem verde, que ele compreendeu a seriedade de sua missão. Entusiasmado com sua descoberta, João correu de volta para Jonas, sua voz tingida com um toque de orgulho. Ei, Jonas, adivinha o quê? Encontrei muitos besouros, ele anunciou, ansioso pelos próximos passos. E agora? A resposta de Jonas, uma mistura de diversão e incredulidade, trouxe João de volta à realidade. Você realmente não tem ideia do que deve fazer aqui, né? A pergunta de Jonas não era dura, mas sublinhava a inexperiência de João. A realização de que lidar com os besouros significava um longo processo extenuante de removê-los fisicamente à mão era uma perspectiva assustadora para João, que esperava por uma solução mais rápida e moderna.
Não podemos simplesmente matá-los com algum produto químico? João sugeriu, procurando uma saída para a tarefa tediosa à frente. A resposta de Jonas foi uma lição em si mesma. Você pode, ele disse, mas depois você não pode vendê-los no mercado local, porque eles não aceitam produtos que foram tratados assim. A implicação era clara. O compromisso da fazenda com práticas naturais e sustentáveis era inegociável, mesmo que isso significasse trabalho extra. E assim, João passou o restante do seu dia no campo, meticulosamente tirando besouros das plantas de batata. Cada hora que passava trazia consigo um respeito crescente pela natureza intensiva do trabalho agrícola e uma dúvida crescente sobre sua decisão impulsiva de comprar a fazenda. Meu filho, disse ele, minhas costas doíam, minhas mãos estavam doloridas e a visão romantizada da vida na fazenda tinha sido completamente substituída pela realidade de suas exigências. Naquela noite, João desabou na cama. Seu corpo exausto, mas seu sono foi profundo e sem perturbações. O trabalho do dia cobrou seu preço. O amanhecer foi mais uma interrupção do que um despertar suave para João. Seus músculos doíam a cada movimento, um lembrete vívido do trabalho do dia anterior. Ele conseguiu se arrastar para fora da cama. A fazenda já estava agitada. Os animais cuidados emitiam sons contentes que preenchiam o ar matinal. Enquanto João caminhava pelo celeiro, a visão de Jonas empurrando uma carriola, acompanhado por uma jovem mulher, chamou sua atenção. Sua facilidade casual com a pá e o rabo de cavalo balançando com seus passos sugeriam que ela não era estranha às exigências do trabalho na fazenda. Deve ser a outra funcionária que Flávio mencionou, João murmurou para si mesmo. Vestir o macacão que ele encontrou provou ser um desafio. Seus músculos doloridos protestavam a cada movimento e, quando ele se juntou a Jonas e a garota, ele já estava sem fôlego. O simples ato de caminhar parecia um calvário. A saudação de Jonas foi tingida com uma mistura de surpresa e diversão. Olha só quem está aqui, ele exclamou. Nosso rapaz da cidade chegou cedo hoje. Pensei que você teria desistido depois da noite passada, ele sugeriu, esperando uma reação de João. Mas o foco de João estava em outro lugar. Cativado não pelas palavras de Jonas, mas pela garota ao lado dele. Sua risada às provocações de Jonas era melódica. E quando os olhos de João encontraram os dela, a profundidade avelã parecia puxá-lo, deixando-o momentaneamente sem palavras. Seu traje, uma mistura de praticidade e estilo com jeans denim e uma jaqueta, complementada por um chapéu de cowboy, só adicionava ao seu encanto. João lutava para manter a compostura, o que não passou despercebido por Jonas, que, após um breve momento observando a tentativa inútil de João de responder, decidiu intervir. Essa é a Samantha, Jonas disse, com um toque de riso na voz, tentando trazer João de volta ao presente. A garota, notando o desconforto de João, ofereceu-lhe um sorriso caloroso e compreensivo. Eu sou a Samantha, ela se apresentou, estendendo uma mão que João apertou, sentindo um pulso de conexão. Não ligue para o Jonas. Ele gosta de pegar no pé de todo mundo no início. João conseguiu um sorriso trêmulo, grato pela gentileza na voz de Samantha. Eu sou o João, ele respondeu, sua voz mais firme do que ele sentia. E sim, estou rapidamente aprendendo isso sobre o Jonas. A risada que se seguiu quebrou o gelo. Os músculos doloridos de João foram esquecidos diante de sua nova missão de impressionar Samantha. Ele se jogou no trabalho com um zelo que surpreendeu até mesmo Jonas, que ergueu uma sobrancelha diante do súbito surto de energia de João enquanto eles se moviam para consertar uma seção da cerca que já viu dias melhores. João insistiu em assumir a tarefa mais desafiadora. Deixe-me cuidar disso, disse João, alcançando o martelo mais pesado como se o tivesse manejado a vida toda. Samantha, apoiada em sua pá, observava João com uma mistura de diversão e curiosidade. Tem certeza disso? É bastante trabalho, ela advertiu, seu tom leve, mas cauteloso. João, com uma confiança que não sentia, assentiu. Sim, claro.
Quão difícil pode ser, né? Ele respondeu, tentando soar casual. Jonas soltou uma risada com o bravado de João, entregando-lhe o martelo. Tá bom, rapaz da cidade, mostre-nos o que você sabe fazer. O primeiro balanço foi desajeitado. O martelo desceu com mais força do que João esperava, fazendo-o quase perder o equilíbrio. Samantha reprimiu um riso enquanto João tentava recuperar a compostura, um leve rubor subindo pelo seu pescoço. Talvez assim, sugeriu Samantha, avançando para demonstrar uma técnica mais eficaz para cravar os pregos no poste da cerca. Seus movimentos eram graciosos e eficientes, um contraste marcante com a tentativa desajeitada de João. Envergonhado, mas grato, João observava atentamente, acenando enquanto ela explicava o ritmo e a força necessários. Obrigado. Vou tentar novamente, disse ele, sua voz impregnada de um novo respeito pela habilidade envolvida no que parecia ser uma tarefa simples. Pegando o martelo novamente, João imitou a técnica de Samantha e, para seu alívio, o prego entrou na madeira com um baque satisfatório. Nada mal, Jonas concedeu, com uma nota de aprovação relutante em sua voz. Ao longo da manhã restante, João permaneceu completamente absorto em seu trabalho, ocasionalmente lançando olhares para Samantha, cada vez sentindo um frêmito indescritível no coração quando seus olhos se encontravam. Enquanto faziam uma breve pausa sob a sombra de um grande carvalho, Samantha se virou para João com um brilho curioso nos olhos. Ela se encostou na árvore, enxugando uma gota de suor da testa com o dorso da mão. Então, João, começou Samantha, seu tom casual, mas inquisitivo. Estive pensando, o que traz um rapaz da cidade como você para trabalhar numa fazenda? Não é exatamente uma mudança de carreira comum. Pego de surpresa pela pergunta, João sentiu um pânico momentâneo. Ele não estava pronto para revelar seus verdadeiros motivos para estar ali, muito menos o fato de que ele era o novo proprietário. Ele se atrapalhou por uma história plausível. Bem, sabe, começou João, tentando parecer despretensioso. Acho que estava procurando uma mudança de ritmo. A vida na cidade é barulhenta, rápida. Nunca para. Pensei que talvez sujar minhas mãos aqui pudesse, sei lá, me dar uma nova perspectiva. Samantha olhou-o com ceticismo, um pequeno sorriso nos lábios. Uma nova perspectiva. É um salto e tanto dos arranha-céus para os campos de batata. Tem certeza de que não há mais nisso? Não é todo dia que recebemos alguém tão entusiasmado com a colheita de besouros. João riu um pouco alto demais, ainda contornando a verdade. Entusiasmado pode ser um exagero, mas é, apenas buscando uma vida mais simples, eu acho. Sabe, com a natureza, aprender algo novo e tudo mais. É melhor do que ficar sentado em um escritório o dia todo. Samantha assentiu, sua expressão se suavizando. Eu entendo isso. Há algo em trabalhar com a terra, é aterrador. Mas cuidado, é viciante. Uma vez que você experimenta realmente a vida na fazenda, a cidade pode perder seu apelo. João encontrou o olhar dela, grato por ela aceitar suas meias-verdades. Vou considerar isso um aviso justo, ele disse com um sorriso. Quem sabe? Talvez eu acabe me convertendo à vida no campo, afinal. Enquanto trabalhavam lado a lado sob o sol da tarde, João aproveitou a oportunidade para aprender mais sobre Samantha. Você parece conhecer bem o trabalho na fazenda, observou João, esperando entrar em uma conversa mais pessoal. Você faz isso há muito tempo? Samantha pausou, apoiando-se na pá enquanto parecia ponderar sua resposta. Sim, você poderia dizer que cresci em uma, na verdade. João notou o breve lampejo de hesitação em seus olhos e sondou suavemente. Parece que você tem muitas boas lembranças de lá. Ela suspirou, um olhar nostálgico cruzando seu rosto. Eu tenho, mas nem todo mundo vê isso dessa maneira, ela confessou, começando a baixar a guarda. Sentindo sua abertura, João a encorajou a continuar. Sua família não compartilha seu amor pela agricultura?
Samantha balançou a cabeça, o rabo de cavalo balançando. Não é tão simples. Eles amam a fazenda, mas querem mais para mim. Acham que eu deveria estar perseguindo uma carreira na cidade. Algo mais moderno e seguro. João assentiu, entendendo o dilema. E você não sente o mesmo? Não, não sinto, admitiu Samantha, sua voz se fortalecendo. Aqui é onde eu pertenço. Amo a terra, os animais. É parte de quem eu sou. Mas eles estão convencidos de que a vida na fazenda é um estilo de vida moribundo. Eles querem que eu vá para a faculdade, tire um diploma, me mude. João ouvia atentamente, tocado pela paixão e pelo conflito de Samantha. Parece que você está dividida entre dois mundos. É difícil quando seus sonhos não estão alinhados com as expectativas. Samantha olhou para ele, uma mistura de gratidão e surpresa em seu olhar. Exatamente. É como se, não importa o que eu diga, caia em ouvidos surdos. Eles simplesmente não entendem que aqui é onde eu sou mais feliz. Intrigado pela história de Samantha e sua óbvia paixão pela agricultura, João aventurou outra pergunta, pisando com cuidado. Por que aqui? Samantha fez uma pausa, uma sombra cruzando suas feições enquanto considerava sua resposta. Depois da discussão com meus pais sobre a faculdade, as coisas ficaram bastante tensas, ela começou, sua voz carregando um toque de arrependimento. Eles me deram um ultimato. Ir para a faculdade ou encontrar meu próprio caminho. Então eu saí. João podia ouvir a determinação em sua voz, mas também a dor subjacente. Isso deve ter sido difícil, ele disse suavemente. Foi, Samantha admitiu. Mas então eu vi o anúncio de emprego para ajudar aqui. Não me importava muito com o salário. Eu só queria continuar fazendo o que amo. Um sorriso passou pelo rosto de Samantha. Eu conheço Flávio e Amanda há anos. Eles são como os avós de todos aqui. Quando descobri que eles precisavam de ajuda, eu estava mais do que disposta a trabalhar até de graça. A revelação atingiu João com um senso de parentesco com Samantha que ele não havia antecipado. Lá estavam eles. Duas pessoas de mundos aparentemente diferentes, mas ambos em uma encruzilhada moldada por conflitos familiares. A realização aprofundou a conexão que ele sentia com ela, tecendo um fio de experiência compartilhada entre eles. É engraçado, disse João, uma expressão pensativa cruzando seu rosto. Estamos meio que no mesmo barco, você e eu. Eu também estou aqui por causa de uma discussão com meus pais. Samantha olhou para ele, sua reserva anterior se derretendo para revelar um interesse genuíno. Eu não teria adivinhado o que aconteceu, se você não se importar em me perguntar. João hesitou, não certo de quanto revelar, mas a abertura de Samantha e o vínculo que pareciam estar formando o encorajaram a se abrir. Vamos apenas dizer que eles tinham ideias muito específicas sobre como o sucesso deveria parecer e eu não me encaixava no molde, então acabei aqui tentando descobrir as coisas nos meus próprios termos. Samantha assentiu, compreensão refletida em seus olhos. É difícil, não é? Sentir que você tem que escolher entre as expectativas da sua família e sua própria felicidade? Sim, João concordou, sentindo um peso ser levantado enquanto compartilhava sua história. A resolução de João de transformar a fazenda em um sucesso se solidificou a cada dia que passava, alimentada não apenas pelo desejo de provar seu valor aos seus pais, mas agora entrelaçada com seus sentimentos emergentes por Samantha. Sua autenticidade e paixão pela agricultura, tão diferentes das conexões fugazes que ele havia experimentado no passado, tocaram-no profundamente. Havia uma pureza em seu amor pela terra, uma sinceridade em seu riso e palavras que o atraíam, tornando as tarefas laboriosas que realizavam juntos significativas. Quanto mais tempo João passava com Samantha, seja cavando esterco, consertando cercas ou cuidando dos animais, mais ele se sentia atraído por ela. À medida que os dias se transformavam em semanas, a atração inicial de João por Samantha se aprofundava em algo mais profundo.
A sujeira sob suas unhas, o suor em sua testa e a dor em seus músculos no final do dia eram emblemas de honra, símbolos de um dia bem gasto na companhia de alguém que compartilhava seus novos valores encontrados. João respirou fundo antes de discar o número de Mateus. O peso de seu último encontro pesava pesadamente em sua mente. Olá, a voz de Mateus surgiu, tingida de surpresa. Ei, Mateus, aqui é o João. João começou, seu tom sincero. Olha, eu te devo um grande pedido de desculpas, cara. Aquela noite no clube, eu estava fora da linha. Você estava apenas cuidando de mim e eu não vi isso. Houve uma breve pausa na linha, um momento de incerteza que se estendeu entre eles. João, é bom ouvir de você, Mateus finalmente disse, sua voz cautelosa, mas calorosa. Então Mateus soltou uma risada suave. A tensão em sua voz se aliviou. Bem, estou apenas feliz que você esteja bem. Então, o que está acontecendo? Tomando um fôlego profundo, João mergulhou no motivo de sua ligação. Preciso da sua ajuda, Mateus. Comprei uma fazenda. Quando o carro de Mateus levantou uma nuvem de poeira ao longo da entrada de cascalho da fazenda, João sentiu um surto de gratidão e esperança. O abraço deles foi uma confirmação silenciosa de que a amizade havia resistido à tempestade de sua discussão anterior. Ao se separarem, João estava ansioso para compartilhar o novo mundo em que havia entrado, um contraste gritante com as noites iluminadas por neon às quais estavam acostumados. Caminhando lado a lado, João conduziu Mateus pelos campos extensos, passando pelos celeiros que rangiam com a idade e as histórias, e ao lado dos cercados que abrigavam os animais da fazenda, compartilhando seus sonhos e ideias. Parados no topo de uma pequena colina que oferecia uma vista panorâmica da propriedade, João se virou para Mateus com uma expressão séria. Então, o que você acha? Como podemos transformar isso em um bom negócio? O olhar de Mateus varreu a fazenda. Ele permaneceu em silêncio, sua mente acelerada com cálculos. O peso da pergunta de João pairava entre eles, um desafio que se estendia além dos limites de sua amizade. O dia cedeu lugar à noite, e os dois homens se encontraram na varanda. O silêncio preenchido com os sons da fazenda se preparando para a noite. Os caminhos potenciais que poderiam tomar se desdobraram em sua conversa, cada cenário mais elaborado que o anterior. À medida que o crepúsculo se transformava em noite, Mateus se preparou para partir, o silêncio da fazenda em um contraste gritante com o zumbido constante da cidade que o esperava. Algumas semanas depois, a fazenda havia se transformado no espaço de um único dia. Sua paisagem familiar agora pontilhada com vistas e sons desconhecidos. Enquanto Samantha e Jonas observavam a agitação, sua confusão era palpável. A rotina tranquila da vida na fazenda substituída por um burburinho inesperado. A chegada de João, claramente orquestrando a configuração, apenas adicionava ao turbilhão de mudanças. Samantha, sentindo uma mistura de curiosidade e desassossego, se aproximou dele, buscando respostas no meio do caos. O que é tudo isso, João? Perguntou Samantha, sua voz cortando o ruído enquanto ela gesticulava em direção à configuração emergente. A resposta de João foi um sorriso, um que não alcançava completamente seus olhos. Pegando sua mão, ele a levou para longe da agitação, em direção à tranquilidade do velho carvalho, um lugar que havia sido testemunha silenciosa de sua crescente amizade sob seus robustos galhos. João finalmente compartilhou um segredo. Comprei a fazenda de Flávio e Amanda, ele confessou, suas palavras pesadas com implicações. E você não pensou em nos contar? Ela perguntou, sua voz tingida de descrença e magoada. João se apressou em explicar, suas palavras entrelaçadas com arrependimento. Eu queria entender a fazenda, realmente conhecê-la de baixo para cima. Pensei que seria mais simples se eu apenas me misturasse no início, mas depois não soube como trazer isso à tona. Não queria que nada mudasse entre nós. A frustração de Samantha transbordou, sua confiança em João abalada até o núcleo. Você esteve mentindo para nós todo esse tempo.
Você estava apenas preocupado com seu negócio, não é? Ela perguntou. João olhou para baixo, a gravidade de seu erro se instalando. Não, Samantha, eu não pretendia mentir. Eu apenas me envolvi em tudo. Eu pensei que poderia fazer isso funcionar, melhorar. Eu ia te contar, mas nunca encontrei o momento certo. O silêncio que se seguiu foi carregado. A lacuna entre suas perspectivas era mais ampla do que João havia antecipado. Os sentimentos de traição de Samantha, aliados à sua dedicação à fazenda e seu legado, a deixaram abalada pela revelação. Eu não sei o que dizer, João, Samantha finalmente disse, sua voz suave, mas firme. Não sei se posso confiar em você da mesma maneira agora, especialmente porque você está tentando transformar a fazenda em algo diferente. O coração de João afundou ao perceber a extensão do dano que seus planos silenciosos haviam causado. A fazenda, seu sonho de transformá-la em algo grandioso, agora parecia uma vitória vazia diante da mágoa de Samantha. O ar da noite estava preenchido com um toque de música country e o murmúrio baixo de conversas enquanto a comunidade se reunia na fazenda. Samantha, com a decisão de partir pesando em seu coração, foi interrompida pela visão da familiar caminhonete de seus pais, navegando pela entrada de cascalho da fazenda com uma mistura de surpresa e confusão. O cumprimento de Samantha se perdeu em sua pergunta urgente. O que vocês estão fazendo aqui? Ela perguntou, sua voz carregada de emoção. Recebemos um convite, respondeu sua mãe, segurando um cartão lindamente elaborado que João havia enviado. Pensamos em vir e ver do que se trata. A fazenda, sob o brilho geral das luzes de corda ao pôr do sol, havia se transformado em uma cena tirada de um conto de fadas campestre. À medida que a comunidade começava a chegar, as linhas entre os moradores da cidade e os habitantes da fazenda se confundiram, unidos pela música e pela experiência compartilhada da noite. Samantha, sentindo-se uma estranha no que costumava ser seu santuário, observava à distância. Sua resolução de partir foi abalada pela visão de rostos familiares, risadas e a aparência de harmonia que envolvia a fazenda. Foi, no entanto, o discurso de João que interrompeu sua partida. De pé no palco improvisado, com a atenção da multidão fixa nele, João começou a compartilhar sua jornada. Ele falou sobre os barros com reverência, sobre seus planos iniciais para a fazenda e sobre o impacto profundo que a terra e seu povo tiveram sobre ele. Mas foi quando ele mencionou Samantha que os murmúrios e a música pareceram desaparecer ao fundo. As palavras de João, sinceras e carregadas de emoção, alcançaram na distância. E então havia Samantha, sua paixão por esta terra, sua dedicação e seu espírito. Isso me fez ver tudo sob uma nova luz. Lágrimas brotaram nos olhos de Samantha enquanto a confissão de João se desenrolava. Seu reconhecimento da influência dela, um bálsamo para a dor e traição que ela havia sentido. O aplauso da multidão no final de seu discurso pareceu distante enquanto Samantha lutava com o turbilhão de emoções que as palavras de João haviam desencadeado. A melodia da música perdurava no ar, misturando-se com os sons de risadas e conversas enquanto a comunidade, uma mistura de moradores da cidade e fazendeiros locais, celebrava junta. Samantha, que estava prestes a deixar tudo para trás, encontrou-se observando a cena de longe. Suas emoções, um redemoinho de dúvidas e esperanças. Jonas, com sua natureza descontraída e uma lata de cerveja na mão, aproximou-se dela com um largo sorriso no rosto. Parece que vamos ter que nos acostumar com convidados em breve, ele comentou, apontando para a multidão alegre. Seu comentário, leve mas perspicaz, indicava o início de uma nova era para a fazenda. Fiel às palavras de Jonas, a fazenda passou por uma transformação gradual. Tornou-se um refúgio, um retiro de fim de semana que atraía pessoas da cidade, ansiosas por um gostinho da tranquilidade do campo, e locais em busca de um lugar para relaxar. A mistura de convidados trouxe uma nova vibração para a fazenda, unindo dois mundos de uma maneira que Samantha nunca havia antecipado. João, reconhecendo o papel crucial de Samantha nesta evolução, procurou-a no meio das mudanças.
Isso não seria o mesmo sem você, Samantha, ele confessou, suas palavras sinceras. Sua paixão por este lugar, sua conexão com a terra, é insubstituível. Samantha, comovida pelo reconhecimento de João e pela transformação que se desenrolava, decidiu ficar. A confiança que ela depositou nele e na visão que agora compartilhavam para a fazenda marcaram um novo capítulo em sua jornada juntos. 6 meses depois, a fazenda ostentava um restaurante movimentado que atendia ao gosto diversificado de seus visitantes. Os dias de semana mantinham seu charme tranquilo, um lembrete gentil das raízes da fazenda. Mas os fins de semana ganhavam vida com o burburinho dos convidados, cada um atraído pela mistura única de tranquilidade rural e hospitalidade. A fazenda oferecia. Mateus, sempre o planejador meticuloso, assumiu as rédeas dos aspectos financeiros, garantindo que as empreitadas da fazenda fossem sustentáveis e lucrativas. A fazenda, agora um vibrante destino de fim de semana, zumbia com vida e atividade em meio ao turbilhão de tarefas diárias e ao riso dos convidados. Mateus se aproximou de João com um brilho de excitação nos olhos, sinalizando o início de mais uma empreitada ambiciosa. João, estive pensando, começou Mateus, sua voz transbordando entusiasmo. Temos algo ótimo aqui, mas por que parar? Que tal levar isso para o próximo nível? João, limpando as mãos em um pano após cuidar de alguns reparos, virou-se para Mateus com a curiosidade aguçada. Estou ouvindo. Mateus, o que você tem em mente? Os olhos de Mateus percorreram a extensão da fazenda, imaginando um futuro ainda por se desdobrar, um hotel. João, imagine um lugar onde nossos convidados possam não apenas jantar e relaxar durante o dia, mas também pernoitar. Acordar com a serenidade do campo. A reação inicial de João foi uma mistura de surpresa e apreensão. Um hotel? Isso é um grande passo. Mateus, estamos prontos para esse tipo de expansão? Inabalável, Mateus continuou, apresentando sua visão com clareza persuasiva. Pense nisso, João, já construímos um restaurante de sucesso e as pessoas adoram o que estamos fazendo aqui. Com um hotel, podemos oferecer uma experiência de fuga completa. E com o planejamento certo, podemos fazer isso funcionar de forma integrada com a ética da fazenda. Mateus permitiu um momento de silêncio para deixar a magnitude de sua proposta ser absorvida por João, notando a mistura de apreensão e intrigação no rosto de seu amigo. E não se preocupe com o financiamento, Mateus acrescentou com uma confiança que pegou João de surpresa. Já tenho isso alinhado. Estamos nos encontrando com os investidores esta noite. O cenário do jantar era pitoresco no restaurante agora próspero na fazenda. Mateus, sempre o orquestrador, manteve suas cartas perto do peito, instruindo João e Samantha a esperarem na mesa enquanto ele ia receber os investidores. As portas do restaurante se abriram e entraram Mateus, ladeado por 2 figuras familiares. O coração de João disparou ao reconhecer seus pais, Carlos e Larissa. Seus rostos iluminados com uma mistura de orgulho e alegria. A surpresa de sua presença deixou João momentaneamente sem palavras. A distância e os desacordos do passado desaparecendo no calor de seus sorrisos. Larissa, superando a emoção ao ver seu filho, não perdeu tempo em envolver João em um abraço choroso. A transformação em João, do jovem sem rumo que ele havia sido para o homem decidido e com propósito que ele agora era mais do que ela ousara esperar. Carlos, observando a reunião terna entre mãe e filho, encontrou-se lutando com sua própria onda de emoções. As lágrimas que ele lutava para segurar eram um testemunho silencioso do orgulho que crescia em seu peito, um contraste marcante com a fachada estoica que ele frequentemente apresentava. A reunião inicial deu lugar às apresentações, com João apresentando orgulhosamente Samantha como gerente da fazenda. O aperto de mão e as cortesias trocadas entre Samantha e os pais de João. À medida que o jantar progredia, a conversa fluía sem esforço, tecendo através da jornada da fazenda, dos desafios superados e das visões para seu futuro.
Então, em um momento que parecia tanto monumental quanto íntimo, João virou-se para Samantha, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa, e anunciou: "E tem mais uma coisa. Samantha não é apenas a gerente aqui. Ela é minha noiva." A revelação deixou Carlos e Larissa sem palavras. Suas expressões uma mistura de surpresa e deleite. A noite, que começou como um simples jantar de investidores, desdobrou-se em um momento de significado pessoal profundo, marcando não apenas a reunião de uma família, mas a união de duas vidas, dois corações comprometidos em construir o futuro juntos na terra que os trouxe de volta para casa. Os dias que antecederam o encontro com seus pais foram preenchidos com uma mistura de excitação e nervosismo para Samantha e João. O casal planejou meticulosamente cada detalhe, esperando unir seus mundos da mesma maneira harmoniosa que haviam mesclado suas vidas. Quando o dia chegou, risadas e conversas sinceras preencheram a sala, aliviando qualquer apreensão remanescente e aproximando suas famílias ainda mais. Um mês depois, a fazenda, agora um testemunho de transformação e crescimento, serviu como pano de fundo para o casamento de Samantha e João. Foi um dia marcado pela alegria e um senso de unidade, não apenas para o casal, mas para todos os envolvidos em sua jornada. Os pais de Samantha, que antes estavam preocupados com sua decisão de permanecer na fazenda, agora compartilhavam risadas e confissões descontraídas. "Nunca imaginamos isso quando você disse que queria ficar na fazenda", disse o pai dela, com um brilho nos olhos refletindo a felicidade que sentia pelo contentamento da filha e pelo caminho inesperado que sua vida havia tomado. Enquanto isso, Jonas e Mateus, partes integrantes do sucesso da fazenda e amigos próximos do casal, riam de uma anedota humorística compartilhada por um dos convidados. A risada deles era contagiante, adicionando ao espírito de celebração do dia. À medida que a noite avançava, João encontrava um momento de solidão atrás do celeiro. No silêncio de seu entorno, ele se permitia um momento de reflexão, olhando para o céu expansivo acima, sentia uma profunda gratidão aumentar em seu coração. Ele sussurrava uma oração de agradecimento, reconhecendo as bênçãos em sua vida, o amor que compartilhava com Samantha, as amizades que havia forjado e a comunidade que haviam construído em torno da fazenda. Naquele momento sereno, João percebia a verdadeira extensão da transformação pela qual havia passado, da incerteza que uma vez marcava seus dias para a realização que agora sentia. Sua jornada era um testemunho do poder da mudança, resiliência e amor. Ao se reunir novamente com a celebração, a visão de seus entes queridos reunidos em um lugar que simbolizava tanto crescimento e esperança, reafirmava sua crença em novos começos. O casamento de Samantha e João não era apenas a união de dois corações, era uma celebração das voltas inesperadas da vida e dos belos destinos a que elas podem levar. A noite terminava sob um dossel de estrelas, com a fazenda banhada pelo suave brilho das lanternas, risadas e música enchendo o ar. Era um início adequado para o novo capítulo de Samantha e João juntos, cercados pelas pessoas e pela terra que os havia trazido até esse momento de alegria desenfreada e potencial ilimitado.